Olá, alunos do curso de Ciências Biológicas à Distância. Nós vamos dar continuidade, então, ao curso de Genética, estudando padrões de herança. E na unidade 4, então, nós vamos trabalhar com a segunda lei de Mendel e suas alterações. A segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente ou lei da associação independente, nós temos, então, o que define essa segunda lei como sendo os fatores para duas ou mais características vão segregar independentemente na formação dos gametas de plantas híbridas. Essa preocupação, então, surgiu quando Mendel estava fazendo cruzamentos com as 7 características que nós analisamos na unidade anterior, e ele se preocupou em ver, então, a partir do momento que ele analisava 2 características ao mesmo tempo, se iria ocorrer uma mistura entre essas características. E aí ele chegou à segunda lei, testando, então, o padrão de herança, considerando 2 ou mais características. O interessante chamar a atenção aqui que a segunda lei, o padrão da segunda lei, só vai se aplicar a genes que estão em cromossomos diferentes, e nós vamos mostrar isso, e que essa segunda lei é uma expansão da primeira lei. Tá? Então, na segunda lei, o que a gente tem, o cruzamento que ele testou seria, então, a cor e a forma da semente, né? Então, amarela e lisa, que eram as 2 características que ele já sabia que eram dominantes, cruzado com uma linhagem verde e rugosa, que eram 2 características que ele sabia que era recessivo. Nesse cruzamento ele obteve uma F1 100% dominante, amarela e lisa, o que já era esperado. Agora ele não sabia se ele ia obter na F2 somente amarela e lisa e verde rugosa ou se haveria uma segregação independente, e foi justamente o que ele encontrou. Cruzamento da amarela lisa da F1, ele obteve todas as combinações possíveis, de amarela com lisa, de amarela com rugosa, verde com lisa e verde com rugosa, e essas proporções num total de 556 indivíduos analisados. Né? E aí ele fez, então, a análise e mostrou, então, que a proporção fenotípica observada estava de aproximadamente 9 para 3 para 3 para 1, e isso foi um resultado que ele encontrou semelhante para todas as outras combinações de 2 características que ele analisou. Tá? Então, o que ele propôs seria a aplicação do mesmo modelo que ele tinha proposto da primeira lei, com as 4 premissas. Cada caráter tem 2 fatores, que se separam na formação dos gametas, indo um para cada gameta, a união dos gametas ao acaso e a dominância, e agora acrescido de mais uma premissa, que seria essa segregação independente na formação dos gametas para fatores de 2 ou mais características diferentes. Né? Então, no cruzamento da amarela e lisa com uma verde rugosa, nós temos, então, como a gente só tem homozigoto dominante para as 2 características, os gametas dessa planta inicial seriam formados pelo alelo dominante para amarelo e alelo dominante para liso, e nessa planta verde rugosa teria gametas somente com alelo recessivo para verde e recessivo para rugosa, que daria uma planta F1 que seria dihíbrida ou duplo heterozigoto. E essa segregação agora, quando eu tenho duplo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, vai Vzão com Rão, Vzão com Rinho, Vzinho com Rão e Vzinho com Rinho, formando 4 tipos de gametas diferentes, que seriam o resultado da segregação independente desses fatores. Como eu tenho 4 gametas de uma planta e 4 gametas da outra, me dá 16 combinações diferentes, que 9 dessas combinações são formados por genótipos que são duplo dominantes, Vzão, Vzão, Rão, Rão, Vzão, Vzão, Rão, Rinho, Vzão, Vzinho, Rão, Rão e Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Então, o que daria a proporção de 9 em 16 duplo dominantes. 3 a cada 16 seriam dominante para a primeira característica e recessivo para a segunda, né, que seriam esses 3. 3 dentre os 16 seriam recessivos para a primeira e dominante para a segunda, e apenas 1 a cada 16 seria duplo recessivo. Né? Então, esse foi o modelo que ele propôs, explicando a segregação independente, principalmente visualizada no cruzamento da F1 com a F1, quando eu tenho 2 indivíduos, então, duplo heterozigotos, formando 4 gametas diferentes, que se associam formando 16 classes genotípicas diferentes. Como existe dominância entre fatores, nós vamos ter 9 dominante para o primeiro e dominante para o segundo, 3 dominante para o primeiro, recessivo para o segundo, 3 recessivo para o primeiro, dominante para o segundo, e 1 duplo recessivo. Né? Como eu falei, isso só se aplica se os genes tiverem cromossomos diferentes, porque durante a meiose, no indivíduo duplo heterozigoto, nós vamos poder ter então a combinação
da associação do cromossomo que vai ter o Azão e o Azinho, e o Bzão e o Bzinho, como na meiose 1 separa cromossomos homólogos, pode vir o cromossomo que tem o A junto com o cromossomo que tem o B, indo os dois dominantes para um lado e os dois recessivos para o outro. Ou pode ter qualquer outra combinação, por exemplo, o dominante do Azão com o recessivo do B, portanto vai o Azão e o Bzinho para um lado e o Azinho e o Bzão para o outro, então formando os 4 tipos de gametas diferentes. Nessa primeira linhagem, vai Azão e Bzão para um lado e, consequentemente, Azinho e Bzinho para o outro. E na segunda forma de segregação independente, vai Azão e Bzinho para um lado e Azinho e Bzão para o outro. No total de gametas formados no organismo, nós temos os 4 gametas possíveis. E a segunda lei é uma expansão da primeira lei, porque, primeiro, seguem as mesmas premissas, só que agora acrescenta a segregação independente, e as proporções na F2 da segunda lei são uma combinação das proporções na F2 da primeira. Então, se a gente analisar cada característica separada, isso é, a cor, nós vamos ter, no total que ele fez usando as duas ao mesmo tempo, 416 são amarelas e 140 são verdes, o que dá uma proporção de 3 para 1. Se a gente pegar a outra característica, que é a forma, nós vamos ter 423 lisas para 133 rugosas, que também dá uma proporção de 3 para 1. E quando a gente faz agora a junção dessas características usando a primeira lei, então, sementes amarelas e lisas seria 3 quartos para amarela e 3 quartos para lisas. Então, sementes amarelas e lisas seria 3 quartos vezes 3 quartos, que dá o 9,16 esperado pela segunda lei. Amarela e rugosa seria 3 quartos para amarela e 1 quarto para rugosa, que daria os 3,16. Verdes e lisas é 1 quarto vezes 3 quartos, que dá 3,16. E verde e rugosa é 1 quarto e 1 quarto, dá 1,16. Então vejam que a segregação independente, se a gente analisa as características separadamente, nós temos a primeira lei, e se a gente junta essas características, a gente encontra o resultado da segunda lei. Como no caso da primeira lei, posteriormente outras características foram sendo estudadas, e aí a gente foi encontrando alterações da segunda lei com relação a essa proporção esperada de 9 para 3 para 3 para 1. Se há uma mudança na interação entre os alelos ou na funcionalidade dos alelos. Por exemplo, funcionalidade dos alelos, a letalidade, e a interação entre os alelos, aí envolvendo mudança da dominância e recessividade para codominância. Então, se a gente tiver 2 blocos, um com dominância e recessividade e o outro com codominância, a proporção esperada vai ser de 3 para 6 para 3 para 1 para 2 para 1. Mas vejam que a genética não muda. A genética é a mesma. O cruzamento envolvendo 2 heterozigotos vai produzir 16 classes genotípicas diferentes, que são essas 16 aqui, que o fenótipo vai ser diferente porque agora a gente tem uma associação diferente entre os alelos. Se eu tiver dominância e recessividade para os dois, mais o segundo bloco com letalidade, eu não tenho mais 16 porque eu tenho todos os que tiver Bzinho, Bzinho, que são 4 dos 16 morrem, então eu tenho 12. E assim por diante. Dominância e recessividade com codominância, proporção 3 para 6 para 1 para 2, mas a genética não muda. Se eu tiver 2 blocos com codominância, aí eu tenho exatamente a proporção fenotípica e a proporção genotípica, porque cada genótipo produz um fenótipo diferente. Codominância com dominância, recessividade e letalidade recessiva, eu vou ter uma proporção de 3 para 6 para 3, ou 1 para 2 para 1, que seriam esses genótipos diferentes que poderiam ser encontrados. Codominância no primeiro e codominância com letalidade recessiva no segundo, eu encontro essa distribuição das classes fenotípicas, mas, de novo, a genética não muda. 2 blocos com dominância, recessividade e com letalidade recessiva, vejo que só sobrevivem os dominantes, que são os 9 dominantes encontrados no mesmo cruzamento entre 2 duplo heterozigotos. Então 100% duplo dominante é o que a gente vai encontrar na descendência. Se eu tiver dominância e recessividade com letalidade recessiva e codominância com letalidade recessiva, eu encontro proporção de 1 para 2 ou 3 para 6, né? Que seriam esses 2 genótipos diferentes que poderiam ser encontrados, mas o cruzamento é o mesmo, né? E por último, codominância nos 2 com letalidade recessiva, nos 2 a gente teria essa proporção que seriam todos esses genótipos que poderiam ser encontrados, porque tanto Azinho, Azinho quanto Bzinho, Bzinho estariam levando à morte do indivíduo. Então, a partir de agora, nós temos a junção então, da primeira com a segunda lei e todas as suas alterações. Não deixe de consultar os livros para complementar esse conhecimento e bons estudos a todos.